Meus companheiros me disseram que se eu visitasse o túmulo de minha amada, meu sofrimento seria de alguma forma aliviado. É assim que se inicia o maravilhoso Berenice de Edgar Allan Poe. E essa moça aqui é o nosso tópico de hoje para o Dissecando Poe, nosso projeto de leitura para lermos as histórias de Edgar Allan Poe. Se você é novo aqui nesse projeto, dá uma olhada na playlist que tá lá na descrição. Todos os vídeos de todos os contos terão o link da playlist lá para você assistir e acompanhar. Você pode ler em qualquer edição que você quiser, fica à vontade, mas estamos seguindo aqui essa edição da Dark Side oficialmente, tá bom? Berenice então foi lançado em 1835 e, se eu não me engano, é o mais antigo dessa coletânea até agora. De cabeça, não consigo lembrar outro que tenha sido antes desse. E é o conto que inicia aqui a seção de mulheres etéreas, ou seja, mulheres que vão ir para outros planos. E em Berenice nós temos um conto que explora um pouco do lado romântico de Edgar Allan Poe, que ele vai explorar melhor nos contos seguintes dessa coletânea, mas aí você tem que se inscrever nesse canal para acompanhar os vídeos que vão sair depois. Mas aqui nós temos um conto de romance. Nosso protagonista é apaixonado por Berenice, ele que revela seu nome dessa vez, ele se chama Egeu, e ele é apaixonado por Berenice, que também é sua prima. E aí nós conseguimos puxar uma relação para a própria história do Edgar Allan Poe, né, que se apaixonou e casou com a sua prima. Mas enfim, Egeu nos conta aqui que ele vive nessa casa enorme, que é a casa da família dele. Toda a família morava naquela casa, bem tradição mesmo. E ele é uma pessoa muito reclusa. Ele é uma pessoa melancólica, triste, mais na dele. Ele vive dentro de casa o tempo todo. E ele manda para o leitor a justificativa de que ele é recluso porque ele tem uma doença. Na verdade, várias questões psicológicas que ele não consegue lidar muito bem. Uma delas é a monomania, que faz com que a pessoa que tem a monomania, ela fixe em alguma situação e aquilo vira o centro do pensamento dela. Já falamos sobre monomania num vídeo do Investigando Sherlock aqui, porque temos um conto que vai falar sobre isso também, mas aqui nesse conto é bem mais evidente a monomania, porque vamos ter claros exemplos do nosso narrador parando o seu raciocínio, porque ele fixou em algum elemento e vai discorrer sobre aquele elemento. É um trabalho bem legal que o Edgar Allan Poe faz de demonstrar o que o personagem está falando. Ele não só cita essa condição. Através da contação da história é possível evidenciar essa peculiaridade do protagonista também. Nessa época do século XIX, com os estudos da mente avançando, né, pessoas se interessando cada vez mais por estudar a psicologia humana, o que o ser humano pensava, como a mente funcionava, temos vários protagonistas de histórias famosas que possuem monomania, descaradamente ou nem tanto assim. Posso citar aqui para você, além do Egeu de Berenice, o protagonista de Crime e Castigo, temos também Morro dos Ventos Uivantes, Moby Dick também vai tratar sobre monomania, e são histórias ali que se passam pela mesma época, justamente porque tivemos um boom da psicologia, da psicanálise, enfim. Mas o ponto é, estudos da mente estavam avançando, então os autores estavam colocando isso nas suas histórias. Aqui, Egeu tem monomania, e isso é determinante para a história. Mas essa história é sobre um amor de contrastes, um amor do antagônico, digamos assim. Porque nessa casa ele não vivia sozinho, ele vivia com a sua prima, que eu já falei que ele vai se apaixonar. Se ele era uma pessoa muito reclusa, melancólica na dele, a prima era exatamente o oposto. A prima era cheia de vida, a prima era a alegria da casa, a prima vivia pelo jardim, corria, gostava de explorar a natureza, e ele vivia dentro de casa quieto, sempre dentro da biblioteca. No início do conto a gente já tem isso, ó. Como pude extrair da beleza uma espécie de desencanto? De um pacto de paz, uma reprodução de pesar. Porém, como na ética o mal é a consequência do bem, assim, de fato, o pesar nasce do júbilo. Então ele coloca desde o início do conto que sempre de algo surge o antagônico. Do bem surge o mal, da alegria surge a tristeza e da tristeza surge a alegria. São coisas que andam juntas, não é possível separá-las. Inclusive, por esse ser um conto que trabalha bastante com referências à mitologia grega, à mitologia romana, eu achei que o nome do personagem tinha algum significado, Egeu. Mas eu dei uma olhadinha e ele só foi um rei de Atenas, ele é pai de Teseu. Não consegui encontrar nenhuma referência clara para essa história. Se você conseguiu, deixa aí nos comentários, por favor. Não é comum em histórias do Edgar Allan Poe nós sabermos o nome do protagonista. E nesse caso, ele fala pra gente, me chamo Egeu. Então eu logo associei essa revelação do nome do protagonista com algum significado oculto fazendo referência à mitologia grega. Mas confesso que não encontrei. Berenice, então, além de ser o contraponto do Egeu, ela também tem uma doença, infelizmente.
Só que no caso do Egeu, essa doença é psicológica. No caso da Berenice, é física mesmo. Ela vai ter catalepsia, que é uma situação que paralisa os músculos. Em muitos casos, não são todos, mas em muitos casos, parece que a pessoa está morta, porque essa paralisia afeta o movimento do pulmão também. Então parece que a pessoa está ali, dura, morta, o pulmão não está trabalhando, não está subindo e descendo, então parece que a pessoa não está respirando, logo ela morreu. Então fica nessa expectativa de Berenice está doente, ela pode partir a qualquer momento, vai chegar uma hora que ela vai partir efetivamente, mas ela tem esses ataques repentinos que dão um susto na galera ali da casa. Por viverem na mesma casa e serem primos, Egeu e Berenice vão se apaixonar e ele vai pedir ela em casamento. Esse casamento não vai concretizar, infelizmente, porque Berenice vai morrer. E a circunstância da morte da Berenice, narrativamente falando, é estranha, porque o nosso protagonista tá num desse fluxo de pensamento. Ele vai dizer que Berenice entrou na biblioteca, falou um negócio com ele, mas ele não prestou atenção. Ele fixou no dente da Berenice. E ele começa a discorrer sobre esse dente. Como os dentes eram, o que esse dente provocava nele. E esse é mais um exemplo da monomania dele. Ele vai perder tempo discorrendo sobre o dente. Quando ele se dá conta, chega um criado falando que Berenice morreu. Óbvio que isso pega ele de surpresa, porque ele viu a Berenice e se afundou num monte de pensamento sobre o dente dela, e quando ele se dá conta, ela já morreu. O que foi que aconteceu, né? Ele vai visitar o corpo dela, que os criados acham melhor eles se despedirem antes de enterrarem a moça. E ele tá, obviamente, muito emocionado, porque ele amava ela de verdade. E nessa cena de emoção, ele vai perceber duas coisas. Primeiro, a Berenice vai ter um espasmo. Ele vai notar uma certa movimentação. Mas ele logo vai descartar a possibilidade dela de fato estar viva, porque, primeiro, espasmos assim que as pessoas morrem é algo comum de acontecer. Pode ter, depois da morte, algumas situações em que o corpo dispara uma descarga elétrica que provoca certas movimentações pelo corpo. Inclusive, falamos sobre isso no vídeo de Frankenstein aqui no canal. Se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui em cima para você ver. Só que ele não tem nem tempo de teorizar e chegar à conclusão que aquilo é de fato um espasmo ou se Berenice está viva, porque ele nota que a Berenice está sorrindo, e quando ele percebe novamente os dentes de Berenice, ele apaga. Ele fixa de novo no dente da Berenice e vai discorrendo, vai discorrendo, vai discorrendo. Quando ele se dá conta, ele tá de noite dentro da biblioteca. O enterro da Berenice já aconteceu naquele mesmo dia. Foi durante o anoitecer, no pôr do sol. Desde o pôr do sol, Berenice havia sido enterrada. E nós, leitores, somos pegos de novo nesse lapso de memória do personagem. O que aconteceu nesse período em que ele apagou, que ele só ficou pensando no dente da Berenice? Tudo acontece muito rápido. Ele começa a se questionar: o que aconteceu? Por que eu tô aqui? Como foi o enterro? Minha roupa tá suja de lama. Tem uma caixa aqui que pertencia ao médico, que não deveria estar aqui, mas tá aqui. O que tá acontecendo? Logo, os criados entram na biblioteca de um rompante e contam para ele o que aconteceu. Primeiro, eles ouviram um grito no meio da noite vindo do túmulo de Berenice, o que eles achavam muito estranho e que sugeriram que Berenice foi enterrada viva. Segundo, agora eles encontraram o corpo da Berenice violada, ela está desenterrada, morta de verdade e sem os dentes. É aí que o protagonista cai na realização, bate sem querer naquela caixa misteriosa, a caixa cai no chão, revelando um monte de aparelhos dentários, alicate, coisa para remover dentes, sabe? E todos os dentes da Berenice caem no chão. E ele nem tem a coragem de falar que são os dentes da Berenice, ele coloca assim: ela caiu com um pesado baque, partindo-se em pedaços a caixa. E de seu interior, com um som estridente, espalharam-se instrumentos de extração dentária, misturados com pequeninos objetos brancos e luzidos que dispersaram pelo assoalho. Aí você junta os pedaços e nota que são os dentes da Berenice e o conto acaba. É um conto que começa de uma forma muito romântica e termina de uma forma tenebrosa, com o protagonista assassinando a pessoa que ele ama. Olha só que Edgar Allan Poe, não tem como resumir isso. Note então que o que matou a Berenice de fato foi a doença do protagonista e não a doença da Berenice. Porque se o protagonista não tivesse fixado nos dentes, ele poderia levar a teoria dele de que o espasmo que ele viu a Berenice tendo era um indício de que ela estava viva na verdade. Mas ele nem prestou atenção, ele fixou no dente, foi no pensamento e quando ele viu ela já tinha sido enterrada. Só que ele estava tão fixado no dente que
que, percebendo que ela estava viva, porque ela estava gritando dentro do caixão e os criados disseram isso, ele foi lá, desenterrou ela e imagina a situação. A gente não tem a descrição aqui, mas imagina a situação. Berenice achando que tinha sido salva finalmente e tá lá o Egeu arrancando dente por dente da Berenice até que ela morra. Porque, né, você vai arrancar todo o dente, a dor imensa que você vai sentir, a quantidade de sangue que você vai perder, eventualmente, se ninguém for lá te salvar, você vai morrer. E foi isso que aconteceu. É um conto que vai, assim, do céu ao inferno muito rápido, e por isso que ele é bom. Gosto bastante dessa dinâmica de apresentar um romantismo, mas é um romantismo tenebroso, um romantismo sombrio, porque é por causa desse romantismo com uma pitada aí de doença psicológica que a pessoa amada vai morrer pelas próprias mãos do seu amante. Resumiu aqui Edgar Allan Poe em um conto chamado Berenice. Outro ponto interessante sobre esse conto que a gente pode destacar é o epígrafe, que eu já li aqui pra você. Meus companheiros me disseram que se eu visitasse o túmulo de minha amada, meu sofrimento seria de alguma forma aliviado. Esse é o epígrafe do conto e também um mantra que o protagonista cita ao longo da história. Só que tem uma passagem logo em seguida desse poema aqui do Ebn Zayat, que o Edgar Allan Poe não coloca aqui, que é o seguinte, deixa eu ver se eu lembro. Meus companheiros me disseram que se eu visitasse o túmulo da minha amada, meu sofrimento seria de alguma forma aliviado. E eu respondi, ela poderia ser enterrada em algum outro lugar, senão em meu coração? Se eu me lembro de cabeça, é isso. E completa muito bem a temática desse conto. Ela poderia estar enterrada em outro lugar, senão em meu coração. De fato, ela estava tanto no coração do protagonista que ele foi lá, desenterrou para arrancar os dentes dela. É isso. Além de todo esse terror de você violar o túmulo da pessoa que você ama para arrancar seus dentes, porque você está tão fixado nesse elemento da pessoa, nós podemos destacar o fato do dente ser um prenúncio dessa história. Porque como você provavelmente deve saber, dente está muito ligado à questão de morte. Tentei achar algumas justificativas pela internet e me veio que é porque quando a pessoa está morta, né, a caveira da pessoa mostra todos os dentes, então isso relaciona uma coisa com a outra. Mas enfim, é crença popular, por exemplo, que quando você sonha com um dente, que o dente está caindo, você está com problema do dente, o dente está mole, isso tem a ver com morte. Então está no imaginário, na crença popular, de que dente e morte estão conectados. E quando o nosso protagonista começa a discorrer sobre o dente da Berenice, isso já é um indício do final trágico desse conto. E ele arrancar todos os dentes e tomar esses dentes para si, quer dizer isso também, que ele tomou a morte da Berenice para si. Afinal de contas, foi ele que matou a Berenice. Se não fosse ele arrancando os dentes, ela estaria viva. Então ele foi o carrasco dessa sentença e não a doença da Berenice. Então esse conto traz bastante essa questão de morte e dente, tudo conectado. O que você achou dessa história? Eu acho esse conto muito bom, tem tamanho ideal, termina muito assustador, você sente a dor do personagem e inicia muito bem essa parte do livro, que se chama Mulheres Etéreas. Nos próximos 2 contos você vai ver um lado do Edgar Allan Poe que você não imaginava, que ele é um cara romântico. Ele é o último autor romântico que pisou nessa terra. É só aguardar os próximos vídeos que estão saindo aqui no canal e se inscreve para não perder nada. Eu te vejo nele. Um beijo.